Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Lucas, no capítulo 15, do verso 11 até o 31. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Traga-me com os teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Filho, disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Hoje nós estamos falando do filho pródigo. O filho pródigo tem essa história que nós acabamos de ler, mas nós tiramos verdadeiras lições para a nossa vida aqui do que acontece com ele. Porque a gente vê aquela história de família, a história do pai e de 2 filhos. E de repente 2 irmãos diferentes. Isso acontece muito nas famílias. Parece que da mesma mãe e do mesmo pai, 2 irmãos conseguem ser tão diferentes. E aqui nessa história Jesus mostra, falando do perdido, o amor que ele tem pelo perdido, o quanto o perdido é importante para ele. Ele não descarta o perdido. Deus não rejeita aquele que o abandona, mas mostra a esperança de Deus para com essa pessoa. Que a graça dele, o ponto alto dessa mensagem, é a graça dele, o favor dele para aqueles que de alguma maneira se isolaram, foram embora. Mas ele mostra essa mensagem dizendo que ele sempre está aguardando aquele que foi embora. Que ele não dá as costas. Que o amor de Deus não é como o amor do homem. O amor de Deus é um amor diferenciado. E nessa manhã eu queria ver alguns passos que Jesus mostra nesse texto sobre a nossa vida cristã, sobre a facilidade do desvio e sobre também o amor de Deus para receber aquele que vai embora. Mas quando volta, o Senhor está de braços abertos para perdoá-lo e para recebê-lo. O primeiro passo que eu vejo nessa mensagem é que não se descuide da sua vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela não pode ter descuido em hipótese alguma, irmãos. É muito fácil se afastar do caminho do Senhor. Eu sempre digo isso. A nossa vida é como você viver, é como você caminhar numa linha tênue, muito fina. É um espaço muito pequeno entre o desvio e entre a salvação. Não há muita margem para você andar em 2 caminhos. Se você sai do caminho, você acaba perdendo o foco da tua vida. Quando Deus deu uma missão para Josué, ele foi bem claro, ele foi bem categórico, que ele disse para Josué: não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, a facilidade de você tomar um caminho e não conseguir voltar é muito grande. A gente tem uma cultura que nos prejudica, é uma cultura que está dentro do Brasil, que diz: na hora eu dou um jeito, na hora vamos dar um jeito, na hora funciona, a gente faz qualquer coisa, né? Talvez essa cultura até sirva para a própria derrota da seleção, né? A semana da seleção a gente fala sobre isso. Aquela ideia de, não, na hora a gente dá um jeito, não precisa treinar muito, não precisa se preocupar muito, nós estamos no nosso estádio, estamos com o nosso povo, nós temos o melhor futebol do mundo, nós temos os maiores craques do mundo, na hora de dar um jeito. Faz parte dessa cultura de achar que se você sair do caminho, você resolve depois. E você descobre que isso não é uma realidade, essa é uma grande mentira do inferno.
Essa é uma grande mentira que alguém colocou, porque deu certo, 1, 2, 3 vezes, resolver a coisa em cima da hora, você acha que pode resolver tudo em cima da hora. E muitas vezes se traz isso também para o lado espiritual. Achar que sair do caminho, você pode retornar a hora que você quiser. Achar que um pequeno desvio, um leve desvio, pode trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Isso é um engano, e Jesus deixa essa palavra do filho pródigo para mostrar que quando se sai, é difícil de voltar. Que quem abandona não consegue sair, voltar com facilidade. Que um pequeno descuido pode levar o homem à queda. Ele disse ao pai, o mais novo: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Né? Ele disse: eu quero a minha parte, eu quero sair para o mundo, eu quero viver o mundo. Eu não quero mais andar no caminho do Senhor. Eu não quero mais andar no caminho do Pai. Eu não quero mais andar no caminho que o Pai traçou para mim. Eu quero agora conhecer o mundo, eu quero estar um pouquinho lá fora. A palavra do Senhor diz: aquele que julga estar firme, cuide que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar em pé, olhe que não cai. A todo momento você precisa vigiar a tua vida. A todo momento você precisa vigiar os teus passos. Talvez nas nossas orações nós precisamos olhar para a oração sacerdotal de Jesus e também para a oração do Pai Nosso. Quando Jesus fala, diz: olha, Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Jesus, na oração sacerdotal, ele também pede que nenhum se perca, que o Senhor os guarde, porque a facilidade do desvio é iminente, é grande, ela está presente a cada momento da nossa vida. O segundo passo na vida desse homem, que a gente nota aqui nessa história, é o que leva alguém a se desviar da presença de Deus. É uma pergunta. O que leva alguém a sair? Você está andando no caminho da graça, no caminho da verdade, no caminho da bondade. O que te leva a se afastar? Quem está servindo aqui diz: não, eu jamais me afasto do caminho do Senhor. Eu jamais saio. Mas às vezes deve refletir, o que é que leva uma pessoa a se afastar? Porque muitos falaram também isso, e muitos falam isso: não, jamais me afasto, conheci o caminho da verdade, conheci o caminho da libertação, conheci o caminho da graça, jamais vou me afastar dele. Mas é uma pergunta para falar, o que leva uma pessoa a se afastar? Porque você tem 40 milhões de pessoas que estão afastadas hoje? Porque você tem um número quase igual, ou um pouquinho menor, daqueles que estão dentro, que hoje estão fora? Alguns questionamentos, algumas perguntas, devem calar no nosso coração, e precisamos pensar sobre isso. Quais são os indícios de um coração quando começa a se desviar? Eu penso alguma coisa na prática. Primeiro, quando começa a se perder a alegria de cultuar a Deus. Quando você não tem mais alegria de estar cultuando a Deus, quando você não tem mais alegria de pegar a palavra e ler na sua casa, no seu trabalho, quando você não tem mais alegria de orar na sua casa, orar no seu trabalho, quando você não tem mais alegria de vir para a casa de Deus, para cultuar, para prestar um culto a Deus, isso é um indício forte que o desvio está batendo na tua porta. O salmista Davi diz em umas suas palavras, lá num dos salmos, eu acho que o 122, se eu não me engano: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está mostrando a alegria de estar na casa. Quando você lê o livro de Salmos, ele é pautado constantemente pela alegria de estar em Deus, pela alegria de servir o Senhor, de poder estar na presença dele, irmãos. Mas quando o mundo invade o nosso coração e a nossa mente, nós já não temos essa alegria. Parece que nós somos divididos. Estamos aqui com o corpo, mas o coração e a mente parece que está em outro lugar. Estamos distantes. Começamos a vir por obrigação, a vir por religiosidade, por mecanismo, e não puramente por alegria, não puramente por servir. Então aquele homem andava com o pai, vivia com o pai, mas ele já não tinha mais alegria de estar com o pai. Ele já não estava tão contente em morar com o seu pai, com o seu irmão. A prova é que parece que os dois não se davam bem, você vê no final, Mas já não havia alegria de tomar o café da manhã com o pai, de saírem juntos para trabalhar, para ver as fazendas, para ver os bois, para ver as ovelhas, para fazer compras, para almoçarem juntos, para jantarem juntos, para saírem juntos.
Não havia mais, ele queria uma vida independente, ele queria uma vida isolada da família. Ele queria ver o outro lado da vida, e isso são indícios que muitas vezes crescem no nosso coração, e nós não clamamos a Deus: Senhor, eu quero voltar a amar a minha família, quero voltar a amar a minha igreja, quero voltar a amar o meu Deus. Às vezes Deus te acorda, para mim é assim, né? Deus me acorda de madrugada, eu fico, bom, não é à toa, se me acordou, eu durmo bem para caramba, me acordou porque tem que orar por alguma coisa, né? E às vezes eu fico orando por muitas coisas, mas sempre vem no meu coração: declare o teu amor ao teu Deus, declare o teu amor. E às vezes eu paro de orar por pessoas, eu paro de orar por situações, e eu fico ali muito tempo só dizendo a Deus: Senhor, como eu te amo, Senhor, como é importante o Senhor na minha vida, Senhor, não sei o que seria a minha vida se o Senhor não tivesse para dirigir. E aí parece que Deus começa a mostrar a história, quantas coisas que Ele te livrou, quantas coisas que Ele pôs a mão, quantas portas Ele abriu, quantas coisas que as pessoas disseram não e que Deus disse sim. Isso mostra, irmãos, que nós precisamos cuidar do nosso coração para ter alegria de cultuar, para não deixar o nosso ministério, para não parar de evangelizar, para não parar de vir na ceia do Senhor. Quando alguém para de vir na ceia do Senhor, isso é um agravante, é um sinal, é uma placa muito clara e muito forte dizendo: olha, você não tem mais vontade de participar da ceia do Senhor. Você não tem mais prazer de participar da ceia do Senhor. E há uma promessa na Bíblia dizendo que quando nós formos arrebatados, nós faremos a grande ceia com o Senhor. Será a bodas do Cordeiro, a grande festa do Cordeiro. Quem gosta de ir numa festa aqui? Levanta a mão. Você não fica chateado quando você conhece alguém muito amigo seu, muito íntimo seu, e aí aquela pessoa faz uma grande festa e você descobre que você não é convidado? Diz: caramba, foi meu amigão, estou nessa, e de repente você não está. Eu queria tanto ir nessa festa, mas de repente você não está. A grande festa do Cordeiro, irmãos, é a grande ceia do Cordeiro, que está sendo construída e preparada e elaborada para todos os filhos de Deus, para todos que o Senhor os ama, para estarem presentes nessa grande festa. Você quer ir nela? Ih, que amém! Com esse amém vocês não entram. Meu irmão, claro que eu quero! Claro que eu quero estar nessa festa com o Senhor lá. Agora, a ceia do Senhor aqui é um indício que eu quero estar nessa festa. A alegria em ceiar aqui mostra que eu quero estar presente nessa grande festa que Deus está preparando para aqueles que o amam. Você pode dar um glória, um aleluia ao Senhor nesta manhã, se você quer ir nessa festa. Quando você perde a vontade de ir na ceia, não tem mais vontade de evangelizar, não tem mais vontade de dar o seu dízimo, não tem vontade de dar a sua oferta, não sente alegria. O cristão verdadeiro, irmão, quando ele dá a sua oferta, o seu dízimo, ele tem prazer, ele tem alegria. Tem irmãos que choram porque gostariam de dar o seu dízimo e não tem. Diz: pastor, quantos irmãos já chegaram para mim? Pastor, eu estou triste porque eu queria dar meu dízimo e eu não tenho, eu não recebi nada. Eu falei: irmão, o dízimo é daquilo que o Senhor nos dá. Se Deus não te deu nada esse mês, você não tem o que dar. Quantos irmãos, eu queria dar minha oferta: Senhor, eu não posso, eu não vim preparado, eu não tenho. Isso são indícios, claro, que o nosso coração está queimando pela presença de Deus. Mas quantas vezes nós podemos e não o fazemos, porque o nosso coração está endurecido. Isso é prova clara que o nosso coração está se afastando do amor de Deus, da presença do Senhor. Quando nós deixamos a mágoa entrar, o ressentimento entrar, como damos ouvido à voz do nosso coração. Nosso coração incrédulo começa a falar: olha, pensa bem, não precisa ir para a igreja hoje, fica em casa, dorme até mais tarde, né? À tarde faz uma festa, aproveita o dia, vai para a praia. A igreja não precisa ir todo dia, não precisa ir toda hora, não precisa se alimentar da palavra, precisa ler. Sabe, quando o nosso coração começa a falar mais forte do que a convicção que o Espírito Santo está falando na nossa mente.
Quando a voz do Espírito Santo já não é tão forte, mas a voz do mundo e o clamor da carne já é mais alto do que aquilo que nós ouvimos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Quero ir embora. Não tenho mais alegria de estar com o Senhor, não. Tenho direito. Não quero mais depender do Senhor. Quanta gente, né, que não quer depender mais de Deus. Ah, não. Se eu puder não depender de Deus, estou fora. Esse negócio de depender com Deus é uma vida muito emocionante, não é para mim não. Tem que orar, tem que crer, tem que jejuar, tem que ir em vigílias às vezes. Tem que depender de Deus, e às vezes Deus não fala nada. Eu não sei porque eu faço quando Ele não fala nada. É melhor não depender de Deus, deixa eu fazer o que eu quero. Eu gosto de ser livre, eu gosto de fazer aquilo que dá na minha telha. Já viu quantas telhas quebradas, quantos telhados quebrados que estão por aí? Já viu o estado do nosso país? O estado das pessoas emocionalmente, como é que elas estão? Porque elas resolveram não depender de Deus, fazer aquilo que dá na cabeça, que dá na telha. E os telhados estão caindo, estão quebrando. As pessoas não sabem para onde ir, perderam o foco da vida. Trouxeram destruição na alma, trouxeram destruição na carne. Estão sofrendo terrivelmente, porque não dependeram do caminho de Deus. Meu irmão, como é bom depender do caminho do Senhor. Olha, toda vez que eu olho para trás, e olho para frente, e olho o que estão do meu lado, eu falo: Senhor, eu te agradeço. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui, mas eu te agradeço, porque uma coisa eu sei: eu dependi de ti até agora. Como isto é bom depender do Senhor. O filho disse para o pai: não, eu não quero depender mais do Senhor. Dá a minha parte, eu tenho direito. Eu quero ir embora. Verso 13 diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi embora para uma região bem distante. Não quero nem ouvir falar do pai. Não quero ouvir falar da minha casa. Não quero visitas. Você mora perto do seu pai e da sua mãe? Quem mora perto está sempre recebendo uma visita, né? Quem mora longe do pai e da mãe? Levanta a mão aí. Alguns aí, né? Aí é mais difícil. Quem mora perto tá sempre ali, né? Alguém batendo na casa, um irmão, um parente. Está sempre ali, o pai, a mãe. Morei bem perto. Minha mãe era tinha viva, eu morava bem perto dela numa época, né? Então toda hora tinha visita, estava lá, passava lá: meu filho, como é que está, né? Toma um cafezinho. Mas o menino não, o menino aqui, ele pegou a sua parte, ele foi para um lugar bem distante. Faz assim comigo: bem distante, bem longe. Quero visita, não quero saber do meu pai, não quero saber do meu irmão. Quero curtir a minha vida, quero ser livre, quero fazer o que dá na telha. Olha, quero queimar do meu jeito dinheiro. Agora eu sou livre. Quanta gente fala isso, né? Quanta gente fala isso. Agora eu sou livre. Diz que ele foi embora, num lugar bem distante. E no verso 13 diz que ele desperdiçou todos os bens, vivendo irresponsavelmente. Olha, ele queria ser livre. O pai levou a vida toda juntando bem, ovelha por ovelha, metro quadrado por metro quadrado na fazenda. Foi ajuntando. Por que um pai ajunta as coisas, irmãos? O pai ajunta para os filhos, né? Ou você acha que o pai, quando morrer, vai levar a casa, vai levar os terrenos, vai levar o carro? Não, põe tudo dentro do meu caixão, põe tudo lá que é tudo meu. Não é? Por que um pai, você que é pai, por que você constrói alguma coisa? Você que é mãe, por que você constrói alguma coisa? É para um filho. Se você tem um filho, você constrói para o filho. Então, quando morrer, fica tudo meu filho aqui, fica para a família. É para ajudar eles, para dar um empurrão na vida deles. Por que você trabalha tanto? Para pagar, às vezes, uma faculdade, pagar um colégio para um filho seu, dar uma roupa para ele um pouco melhor. Aquilo que você não teve, diz: eu não tive, mas eu quero que ele tenha um pouquinho melhor. Um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira, ele pensa assim, é da natureza dele. E esse pai, ele tinha tudo que ele tinha, ele foi ajuntando, preparando para deixar para o filho. O filho: não, eu quero a minha parte, eu quero fazer do meu jeito.
Eu quero torrar esse dinheiro. Diz que ele gastou o dinheiro irresponsavelmente. No mundo também existe dia de dor, meu irmão. Também quando a pessoa se afasta de Deus, existe dia de dor. A chuva cai entre todos. Quando chove, chove na minha casa e chove na sua. Quando faz sol na tua casa e faz sol na casa do teu vizinho. O que nos difere? Quando aquele homem foi para o mundo, ele esqueceu que a dor também ia bater na casa dele. Ele esqueceu que os momentos de dificuldade, o pai resolvia. Né? Como é gostoso quando você tem um pai, né? Você está só estudando lá e brincando na rua. Eu falava para minha mãe, eu quero crescer logo. Minha mãe, não queira, meu filho, crescer. Aproveita, é a melhor fase da sua vida. Aí depois você descobre, né? Quando você cresce, tem família, não tem mais pai, não tem a mãe. Aí tem que trabalhar para caramba, pagar aluguel, pagar luz, pagar água, né? Pagar roupa para um, remédio para outro. Aí chega uma hora você dá um grito, chega, não aguento mais. Ah, está faltando leite, está faltando fralda. Vou desanimar algum solteiro aqui, né? Está faltando sapato, está faltando tênis, está faltando isso, está faltando aquilo. Calma, eu não estou acostumado com isso. Mas você vai ter que se acostumar, porque daqui para frente é a tua vida. Comprar o feijão, comprar o arroz, comprar a carne, comprar o leite, né? Pagar os impostos. Para que eu trabalhar? Chega! Às vezes eu vejo um camarada lá que ele passa o dia todo na praia, correndo para lá e para cá. Aí quando eu vejo ele, eu falo para minha esposa, eu não sei se é a vantagem de viver a vida dele. Esse cara não está nem aí com a vida. Né? Mas o dia mal chega. Quando o dia mal chega, você tem um pai para te proteger, ele te protege. Ele encara o negócio. Ele amacia a queda. Não chega em você a dor, não chega em você a queda, porque o pai está lá. Ele está segurando o rojão, como diz aí. Ele está segurando o pepino. Mas quando o filho sai debaixo da proteção, quando o filho sai debaixo do guarda-chuva, espiritualmente falando, ele está na chuva, ele está sozinho. Ele vai descobrir, na linguagem popular, que ele está na roça sozinho. Meu irmão, quem já foi numa roça sozinho? Levanta a mão aí. É horrível. Só tu, não dá para ficar. Tu ficar na roça sozinho é desanimador. Você tem que ter outras pessoas que te ajudem, que te encorajem. Mas quando você sai da proteção do pai e vai viver um mundo, você descobre que você está na roça sozinho. Não tem proteção, não tem cobertura, não tem ninguém para te ajudar. E aquele menino então foi viver o que deu na cabeça dele, ele queria ser livre. Mas quando chegou o dia da dor, ele descobriu que ele não tinha mais o pai dele. Quando chegou o dia da dor, ele provou o que tem que aguentar a coisa sozinha. E diz o texto que ele passou, depois no verso 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. É na hora da dor que as pessoas começam a refletir. Ele caiu em si e disse, quantos empregados de meu pai, no verso 16 e 17, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. É na hora da dor que a pessoa começa a refletir. Na hora que dói, meu irmão, olha, está todo mundo por cima, na boa, tranquilo, eu disse, agora está doendo, agora começa a pensar. Semana a gente teve a oportunidade de fazer isso com alguém que está por cima, numa boa aí, disse, ó, começa a pensar na tua vida, a dor chegou, agora é hora de refletir. Porque na dor você reflete, na festa não, na festa é só lá, né, bebendo, e sambando, e pulando, e dando risada, e beijinho, abraço, mas na dor você chora. Na dor você reflete quem você é. Na dor você reflete o que você está fazendo com a tua vida. Na dor você reflete as suas atitudes erradas. É na dor que você se arrepende. E aquele menino então, numa boa, uma forma muito tranquila, então passou necessidade. Ele não conhecia aquela necessidade. Ele não sabia o que era fome. Meu irmão, quem nunca passou por fome não sabe o que é fome. É duro ter fome. É duro você ver as coisas e não poder comprar. Me lembro quando a gente
aquela vida difícil, né? Perdeu o pai, a vida difícil, casou, começou. Aí eu adorava a pizza. Adoro até hoje, né? Até hoje. Aí via aquelas pizzas, não podia comprar, não tinha dinheiro. Comprasse pizza, faltava o remédio para as crianças, faltava a fralda para as crianças, faltava uma continha ali. Aí disse, meu Deus, como é vontade de ver as pessoas comendo sanduíche, que vontade de comer sanduíche. Passava na feira, via aqueles pastel gostoso lá que eu comia a vida toda, já não podia comprar mais o pastel. Que tentação, comprar o pastel, não tinha dinheiro para condução. Sabe, queridos, quem não está acostumado sente. Aquele menino não sabia o que era fome, de repente a fome bateu na casa dele. Não tinha pão, não tinha leite, não tinha café, não tinha almoço, não tinha jantar. Eu não estou acostumado com isso. Na casa do meu pai, está lá. Os trabalhadores estão lá à vontade. Ele foi ao fundo do poço. Diz que ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Nem os porcos davam comida para ele. Se o cara está no fundo do poço, acabou. Quem já viu aqui lavagem de porco aqui? Levanta a mão. Gostoso? Eu toda vez que eu vejo isso aí, eu fico olhando para o filho pródigo. É a primeira coisa que me lembra. Quando eu vejo os porcos comer, eu vou a algum lugar, esses porqueiros, esse lugar que tem os porcos aí, o chiqueiro, né? A palavra certa não é porqueiro, é chiqueiro. Quando esses chiqueiros lá, estão os porcos lá, eles adoram a lama. Você lava um porco, pega um porquinho, lava ele, deixa ele bonitinho. Aí você agora ele está bonitinho, está cheiroso. Põe um perfuminho nele, né? Vai aqueles pet shop que tem aí, fala lá com o Lindolfo, lá que ele entende disso aí, né? Passa lá um secadorzinho. Primeira oportunidade que o porco tiver, ele corre para a lama. E se joga lá, e é aqui que eu gosto. Dá um prato de comida bonitinho, organizadinho para o porco, o que ele vai fazer? Mistura tudo, joga tudo no chão. Quanto mais misturado e mais sujo, melhor é para ele comer. Aí toda vez que eu vejo no chiqueiro o porco comendo, eu me lembro do filho pródigo. Meu Deus, será que eu teria coragem de comer isso aqui? O problema não é coragem, ele queria, tinha coragem, tinha fome e queria. O problema é que nem os porcos davam para ele, não tinha comida nem para os porcos. E os homens priorizavam os porcos e não a ele. Que estado que o ser humano chega, meu irmão. Esse é o estado do pecado. Essa história Jesus revela para mostrar qual é o estado que o ser humano chega quando ele se afasta de Deus, quando ele se isola do Senhor. O estado que ele chega é um estado de miséria, de dor, de necessidade, de fome, de pobreza, de angústia, de dó. Porque o pecado faz isso com a vida do ser humano. E ele pensou, o mais simples na casa do meu pai tem uma vida digna. O trabalhador mais simples que trabalha para o meu pai tem uma vida simples, eu era dono. Sabe, às vezes o Senhor permite situações como essa para você acordar. Pastor Jonas Eduardo diz em um dos seus livros, ninguém se humilha aos pés de Deus sem ter visto por si próprio a sua decadência, a sua própria decadência. Para você se humilhar aos pés de Deus é porque você viu a tua decadência, você viu a tua dor, você viu o teu sofrimento. Buscou perdão e arrependimento. A dor te leva ao caminho do arrependimento, a dor te leva ao caminho da humilhação. A dor te leva ao caminho da volta para casa. O filho disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O filho se arrepende. O filho procura o pai. Deus costuma mostrar ao ser humano a condição terrível em que ele se encontra antes de lhe dar consolo, libertação e cura. Mas Deus é um Deus de compaixão, meu irmão. Graças a Deus por isso. É isso que nos encanta. É isso que nos apaixona pelo Senhor, é o seu amor, a sua compaixão. Porque mesmo o menino ter feito tudo isso, diz que o pai estava lá esperando, no alpendre, na varanda, sentado. Aquela esperança, dizer, um dia meu filho, quem sabe ele volta. Todo pai, toda mãe tem isso, né? O filho se isola, um dia eu vou
encontrar meu filho, um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar para os caminhos do Senhor, sabe, um dia ele vai estar perto de mim novamente, sabe, um dia nós seremos uma família novamente. Há sempre uma esperança, e aquele pai tinha uma profunda esperança de um dia retornar a ver o filho. Diz que estando ainda longe, não dá nem para ver direito, até porque o pai já tem idade, não enxerga perfeitamente, né? Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Agora, olha o estado daquele menino. Ele saiu bonitinho de casa, arrumadinho, cheirosinho, com o carrinho dele, e ele volta para casa maltrapilho, com as roupas rasgadas, fedido, cheirando mal, cabelos compridos, sem corte, barbas sem ser aparada, aquelas barbas babadas, né? Você já viu o cara quando está jogado aí na rua, comendo alguma coisa, né? O feijão entra na barba, o arroz entra na barba, né? A barba cai na sopa, né? E aquilo, depois de 2, 3 dias, fica duro, seco, começa a cheirar mal. Cabelo duro, piolho para tudo que é lado. Aquele cheiro horrível, meu irmão. Um dia eu dei um abraço no mendigo. Eu não sei como é que eu fiz isso. Foi pelo Espírito Santo, né? Eu aguentei firme ali. Com toda sinceridade, aguentei firme ali. Mas aquilo mexeu com tanta gente. Diz, meu Deus, não sabia que tinha um efeito tão grande. Diz, meu Deus, tem que amar muito. Para dar um abraço tem que amar muito. E aquele pai, quando viu aquele menino, ele não quis saber o estado dele. O pai foi lá e o abraçou, o beijou. O cheiro devia estar horrível, mas era o filho, meu irmão. Era o filho. Sabe, o coração, quando é o coração, está acima do olfato, está acima da visão, está acima da audição, está acima da tua sensibilidade de toque, está acima de qualquer sentido que o nosso corpo pode ter. O nosso coração bate mais forte, e aquele pai foi e abraça aquele menino com tanta força, que o menino acho que dizia, pai, calma aí, eu estou fedendo, estou cheirando mal, calma pai. E o pai não soltava, e o tremia, e abraçar aquele filho que estava de volta para sua casa. Isso é compaixão. Compaixão é sentimento de pesar que nos causam os males alheios. É a vontade de ajudar o próximo. É o sentimento de piedade para com o sofrimento alheio. É associado à vontade ou desejo de auxiliar de alguma forma. Isso é compaixão. Aquele pai queria ajudar. Não importa a situação que o menino estava, ele queria ajudar. Jesus é um Deus de tanta compaixão. Diz que quando Jesus chega em Jerusalém, entra em Jerusalém, há um determinado momento que ele chora. Você encontra 2 mensagens na palavra todinha que Jesus chorou. Uma é quando Lázaro morre, o amigo dele, ele foi, chegou uma hora que ele chorou. E a outra é quando ele entra em Jerusalém. Porque ele tem uma visão do futuro e vê a cidade sendo destruída, as pessoas morrendo, sendo atacadas, que acontece nos anos 70, depois da morte de Cristo, com o general Tito, quando ele entra em Jerusalém e extermina Jerusalém todinha. Jesus teve essa visão do futuro e ele chora por Jerusalém, por sua compaixão, pelo seu amor. Quantas vezes Jesus não chorou por você, meu irmão? Quantas vezes Jesus não chorou por mim? Quantas vezes Jesus não chora por um filho seu, por uma mãe, por um pai? Quantas vezes Jesus não chora por aqueles que estão lá fora, jogados na rua, sabe, comendo porcaria, não tem de morar, e não, rebeldes com o coração? Quantas vezes Jesus não chora por ver um jovem se acabando nas drogas, no crack? Quantas vezes Jesus não chora por ver uma moça novinha jogada na prostituição aí? Por quantas vezes Jesus não chora pela vida dos homens, das mulheres deste mundo? Deus sempre espera um retorno, irmãos. No coração de Deus há um lugar para o retorno. O poder da graça é maravilhoso. E a gente vê estampado o poder da graça quando ele diz aos seus servos, depressa, depressa, tragam melhor roupa, vistam nele. Coloque um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos.
Que coisa, é dia de festa. Dá um banho nesse menino, corta o cabelo dele, corta a barba dele, põe perfume nele. Pega a melhor roupa de grife, né? De grife, uma Calvin Klein, coloca nele. Dá um perfume bom, o melhor que nós temos aí, põe nele. Pega um sapato, o melhor que tiver, coloca nos pés. Compra um anel bonito de ouro, põe. Pega aquele novilho gordo, carne nobre. Carne nobre custa caro, aquela carne macia, né? Não é aquela picanha de boi velho que você come, não, que quase quebra o teu dente, né? Não se importou como o filho estava. Colocou roupas boas, anel de príncipe. Só quem usava anel naquela época, anel era só um príncipe. É só um lorde. É só o patrão. É só o nobre. O trabalhador não usava anel. O anel era para pessoas de uma classe elevada, que era assim que eles tratavam. E aquele senhor disse: põe um anel no dedo dele. Ele vai voltar a ser príncipe. Ele vai voltar a ser nobre como nós. Ele vai voltar a ser patrão, ele vai voltar a ser senhor. Pega um boizinho, o melhor que tiver, vamos assar. Para ele e para todos os amigos, quero dar uma festa. Você já teve vontade de dar uma festa, meu irmão? Já ou não já? Geralmente a gente tem vontade de dar festa, o momento mais alegre da nossa vida. Ou quando um filho nasce, o primeiro filho, né? O primeiro filho sempre tem uma festa, né? Se pode, né? Às vezes não dá, não tem dinheiro. Né? Minha primeira filha não tinha dinheiro, está desempregada, não dá nem para dar festa para ela, coitadinha. Vai ter pena, né? Os outros tiveram, mas ela não. Sabe, quando você dá uma festa, porque é uma transbordância, teu coração está transbordante. Você quer se alegrar e quer que todo mundo compartilhe com a tua alegria. Seja o que for, o maior motivo da tua alegria é o motivo que você dá a festa. E o pai disse: eu quero dar uma festa, porque o meu filho voltou, ele estava perdido, ele reviveu, ele está de volta, e eu quero celebrar a volta dele. Isso é compaixão. O homem natural não entende isso, queridos. O homem natural não entende o que é graça. O filho mais velho chegou, o irmão estava trabalhando, ralando, encheu-se de ira, não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, e ele respondeu ao seu pai: olha, pai, escuta aí, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, nunca me deste nenhum cabrito, que é uma carne mais dura, né? Não coma cabrito não, faz bem, já comi, fez mal. Nenhum cabrito só me deste, para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, esbanjador, gastou os teus bens lá com as prostitutas, o senhor mata um novilho gordo e faz uma festa. Não aceito isso. Deus está revelando aqui que esse é o homem sem a graça de Deus. Pode ser nós, irmãos. O irmão mais velho pode ser você. O irmão mais velho pode ser eu. O irmão mais velho é aquele que vive, mas que não consegue enxergar a graça de Deus, que se justifica pelos olhos do mundo, pelos olhos da carne. É correto o que ele faz? É correto, olha, eu sou trabalhador, eu não falto no trabalho, eu cumpro horário, eu trabalho para valer, eu te ajudo, eu não dou prejuízo, eu sou um bom filho, eu obedeço. Amém. Mas o pai tem direito de se alegrar. Ele fala isso porque ele não é pai, ele fala isso porque ele não tem o amor do pai no coração, ele fala isso porque ele não sabe o que é perder um filho. Ele fala pela lei, ele não fala pela graça. É isso que o Senhor está nos ensinando, irmãos. A obra de Deus não é pela lei, a obra de Deus é pela graça. A obra de Deus é para alcançar também os perdidos, a obra de Deus é para perdoar os pecadores, a obra de Deus é para dar uma chance para aquele que está perdido, a obra de Deus é para se alegrar com aquele que não tem valor para o mundo, a obra de Deus é para mostrar que aqueles que não são nada para o mundo, para Deus significa muito, e Deus os tornou como filhos. Por isso, nesta manhã, meu irmão, entenda isso, se agarre na graça de Deus,
Viva pela graça de Deus, viva pela misericórdia de Deus. Celebre o coração de Deus quando você vê uma pessoa se arrependendo. Tenha alegria quando o pecador se arrepende, porque na hora que um pecador se arrepende, os céus também se alegram e os anjos também se alegram para a glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Quero orar com você nesta manhã em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero perguntar aqui, sabe se há alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador? Se há alguém aqui nesta manhã que quer voltar para o caminho de Deus, se há alguém aqui que saiu do caminho de Deus e quer retornar, se há alguém aqui que entrou aqui e não conhece esse grande amor de Deus, mas gostaria de recebê-lo no seu coração, para que Ele pudesse encher a tua vida de alegria, de paz e de graça, em nome de Jesus. Se tiver alguém que se encontra nessa condição aqui, nesta manhã, eu queria orar por você, queria te convidar que você saísse do teu lugar, viesse aqui na frente, eu quero orar por você. Se houver alguém aqui que se encontra nessa situação de oração, em nome de Jesus, quero dar essa oportunidade para dizer: volta para a casa do Pai, volta para os caminhos do Senhor, se entrega a tua vida ao Senhor, deixa Ele mover a tua vida, irmãos. Não precisa ter vergonha não, né? O nosso Deus mostra isso. Primeiro que Ele não teve vergonha na cruz, quando Ele foi crucificado. E o filho pródigo, talvez teve muita vergonha de voltar para a casa do Pai, mas voltou, porque ele sabia que aquele era o caminho de estar com o Pai, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé neste momento, nós vamos cantar um louvor. Aleluia. Enquanto nós cantamos, eu queria que você cantasse com os olhos fechados. Se tiver alguém aqui que, no momento que nós cantamos essa música, que sentiu o desejo de voltar para a casa do Pai, alguém que também se sinta tão fraco talvez, puxa, eu estou quase me afastando, Deus falou comigo poderosamente nesta manhã: eu não quero sair da casa do Pai, eu quero ficar com o Senhor. Você tem a liberdade de vir aqui na frente, depois nós vamos orar por todos em nome de Jesus, enquanto o pastor canta. Me esvazio de todos meus temores, me esvazio de todas as dúvidas, me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço, fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo egoísmo, me esvazio da falsa aparência, põe em mim tua semente e o teu DNA, e esta geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou, brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou, brilha em mim para que vejam quem tu és. Aleluia. Em oração, eu queria que eu tivesse aqui alguns pastores missionários também para orar com esses irmãos que estão aqui. Se você também não veio até ainda aqui, Deus tocou no teu coração nessa manhã, sai do teu lugar. Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quer aceitá-lo agora, vem para frente. Se você se encontra afastado e desviado, vem para frente. Se você se encontra tão fraco, à beira de um desvio, está quase se afastando do Senhor, vem para frente. Nós vamos cantar mais uma vez a música, e aqui estão os pastores, missionários, que vão orar por você, enquanto essa música é cantada. Deixa o Espírito de Deus trabalhar no teu coração, em nome de Jesus. Me esvazio de todos meus temores, me esvazio todas as dúvidas, me esvazio de mim mesmo,
pois eu já não me pertenço. Fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo egoísmo. Me esvazio da falsa aparência. Põe em mim tua semente e o teu DNA, e esta geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu quero me parecer contigo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu quero me parecer contigo. Eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios, meu coração no meu peito. Eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios, meu coração no meu peito. Meu Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós oramos pela tua igreja, oramos pelo teu povo. Em confronto a esta palavra do filho pródigo, Deus, somos confrontados pelo teu Espírito Santo a viver uma vida reta, a viver uma vida sadia junto com o Pai. Não nos deixe, Senhor, afastar do caminho do Pai. Ao mais fraco que está aqui, ao mais forte, ao mais necessitado, ao mais carente, meu Pai, que a tua graça esteja sobre o nosso coração, que em nenhum momento saiamos da tua presença, em nenhum momento nos afastemos, Senhor, do caminho da vida, Pai. Em nenhum momento possamos, Senhor, esbanjar os bens que o Senhor nos deu no mundo, Senhor. Ó Pai, nesta manhã, resgata o nosso coração, restaura a nossa vida, fortalece o cansado, Senhor, dá ânimo e vigor ao fraco, meu Pai. Abençoa, Senhor, os teus filhos, aqueles que se entregam, aqueles que voltam à tua casa. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Deus abençoe a vida de vocês ricamente, viu? Amém. Glória a Deus.